Olá, eu sou Adriane Queiroz e nós vamos começar aqui o curso de comportamento organizacional. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o módulo 1, que é uma introdução ao comportamento organizacional, e esse módulo está dividido em duas partes. Hoje a gente vai começar a ver a definição do comportamento organizacional. E nessa primeira aula, nós vamos ver um pouco também do programa da disciplina. Como é a primeira aula, nós vamos olhar o plano de ensino, que você já deve ter visto, e vamos olhar por completo como que essa disciplina foi estruturada. E vamos ver a primeira parte dos aspectos introdutórios e conceituais do comportamento humano nas organizações. Bom, então o nosso programa tem como objetivo geral compreender os fundamentos do comportamento humano nas organizações, principais conceitos e ferramentas. Então, a gente já começa chamando atenção para aquilo que pode ser uma fonte de vantagem competitiva nas organizações, que é olhar para as pessoas. Então, embora a disciplina seja chamada comportamento organizacional, muitos autores gostam de utilizar esse termo, comportamento humano nas organizações, porque a gente já pensa assim, uma organização, ela se comporta? Como que é isso? Né? Então, a base de estudar essa disciplina é pensar que existem pessoas dentro das organizações e elas têm comportamentos, tanto de forma individual quanto em grupo, que vão resultar num comportamento, aí sim, da organização, um comportamento organizacional. Então, para que a gente tenha esse entendimento sobre os fundamentos do comportamento humano nas organizações, nós estruturamos essa disciplina em 4 módulos, para que a gente pudesse alcançar alguns objetivos específicos desse objetivo geral. Então, o primeiro deles, que é conhecer os aspectos introdutórios e conceituais que a gente começa na aula de hoje, está estruturado num módulo em 2 partes, para que a gente possa falar dessas variáveis que estão influenciando e que influenciam o comportamento de uma pessoa ou dos grupos nas organizações, nós começamos vendo as definições. Então, o que se entende por comportamento organizacional? Como que o comportamento organizacional é explicado? Além disso, existe algum modelo que possa ilustrar ou nos mostrar como um todo, o conjunto dessas variáveis? Então, nessa parte introdutória, nós vamos abordar para que o nosso primeiro objetivo seja alcançado. Em segundo lugar, nós vamos, e agora os 3 próximos objetivos têm essa mesma característica, mas nós vamos, no segundo módulo, entender o comportamento no nível do indivíduo. Então, o comportamento humano começa no nível de cada um, individualmente, e o nosso objetivo é identificar quais são esses fatores que vão influenciar o comportamento da pessoa no ambiente de trabalho. Trazemos para esse módulo também um assunto que é tratado em muitas literaturas no nível também de grupo, que é a liderança e a tomada de decisão. Mas nós vemos que esse é um assunto que pode ser tratado e envolve fatores que vão influenciar nos 2 níveis, no individual e de grupo. E com isso a gente já conecta com o terceiro objetivo, que é já observar a partir de características do comportamento em grupo, que habilidades a gente pode desenvolver para lidar com essas situações de liderança, que a gente já vai ter estudado, comunicação, poder e conflito nas organizações são habilidades essenciais para lidar com o comportamento em grupo nas organizações. E, por fim, a gente vai encerrar a disciplina estudando o módulo da organização como um todo. Então, a organização como um todo, ela compreende esse conjunto aí de pessoas que se comportam individualmente, se comportam em grupo, e nisso elas formam o que a antropologia chama de cultura
existe uma cultura na organização que vai refletir o comportamento dessas pessoas. E é isso que a gente tem como objetivo no último módulo, compreender os diferentes tipos de cultura organizacional e qual que é o impacto dessa cultura no comportamento das pessoas e, ao contrário, como que o comportamento vai formar essa cultura. Para completar esse entendimento, nós vamos ver também as características relacionadas à mudança e desenvolvimento organizacional, porque a partir do momento que a gente quer entender aqui como gerenciar um comportamento nas organizações, eventualmente um gestor vai precisar trabalhar com mudança organizacional, vai precisar trabalhar com desenvolvimento organizacional. Então, a gente precisa também compreender esses aspectos. E a último aviso que eu gostaria de falar a respeito do programa da disciplina é que você tenha em mente de se lembrar desse passo a passo. Cada vez que você vier para assistir uma videoaula, que você se lembre de, antes da videoaula, fazer as leituras obrigatórias. Então, naquelas leituras obrigatórias, você tem assim, a oportunidade de passar por um texto, já observar aquilo que você já conhece, aquilo que você ficou com dúvida, já aproveita para entender se na videoaula ficou melhor esclarecido, e até passear pela nossa curadoria, fazendo todo o estudo de conteúdo possível para que você passe bem por este módulo. Aí que você vai aproveitar também da participação no fórum de discussão, porque ali você vai ter o enriquecimento na troca com os colegas, tutores, e esses conteúdos vão se solidificando para você. Dessa forma, você passa para realizar a atividade de check-out, quer dizer, você conseguiu compreender e alcançar o seu objetivo daquele módulo, e, conferindo isso, você está pronto para realizar a avaliação no seu módulo. Então, lembre-se desse passo a passo, ele é muito importante para que você desfrute e realmente ganhe aprendizado com essa disciplina. Bom, então, começando agora o nosso módulo 1, nós temos os aspectos introdutórios e conceituais do comportamento humano nas organizações, e vamos estudá-lo em duas partes. Essa videoaula refere-se à parte 1. E, para começar, né, a primeira pergunta que eu gostaria que você pensasse, já tendo lido, né, a leitura obrigatória, visto um pouco se teve mais curiosidade para ver um pouco mais sobre esse conceito, como é que você define comportamento organizacional? Como é que eu posso definir? Eu já mencionei agora há pouco que a primeira impressão, talvez, para alguns, seja pensar que a organização em si se comporta, né? Mas já dei uma leve introdução dizendo que isso acontece porque existe o comportamento das pessoas dentro da organização. Como é que a gente define isso? O que a gente precisa para fazer essa definição? Eu quero que você volte, então, nesse momento, dê uma pausa na sua videoaula e lembre-se do caso introdutório que foi apresentado na leitura do Chiavenato, está no capítulo 1, na página 11, em que ele apresenta ali um consultor, que é o Frederico Rodrigues. E naquele caso que o consultor Frederico é apresentado, que você pense e anote uma resposta a essa pergunta. Com o objetivo de conduzir todas as ações preliminares de consultoria, Frederico precisa reunir profundos conhecimentos sobre comportamento organizacional. Na sua opinião, quais seriam esses conhecimentos? Bom, depois dessa pausa que você deu e refletiu sobre os conhecimentos, eu imagino que você tenha listado alguns conhecimentos que o Frederico precisa. Por exemplo, se eu sou um consultor e o meu objetivo começa em visitar empresas e trazer aquela empresa para o meu serviço de consultoria, o serviço da minha empresa de consultoria, eu preciso conhecer muito bem o que a minha empresa faz, qual é o serviço que eu estou vendendo. Né? Então, tem algumas habilidades aí relacionadas ao conhecimento técnico, por exemplo. Você pode ter pensado também em alguns aspectos do tipo, bom, o Frederico, ele
ele conseguiu fechar a consultoria e ele precisa planejar agora como que esse trabalho de consultoria vai ser realizado. Então, ele precisa do conhecimento em planejamento, ele precisa conhecer a metodologia que vai ser aplicada, e aí tem várias outras habilidades que realmente são essenciais para o Frederico. Mas essas habilidades, elas são habilidades que são realmente fazem parte daquelas habilidades do comportamento organizacional. Quais são as habilidades que fazem parte do comportamento organizacional? Na primeira definição que nós temos, trazendo das nossas leituras técnicas, né, o comportamento organizacional, em primeiro lugar, ele se refere ao estudo de indivíduos e de equipes que atuam em organizações, que se encontram em um ambiente dinâmico, mutável e competitivo. Então, tirando dessa primeira definição de comportamento organizacional, nós temos que existe um ambiente que está sempre mudando. As organizações, elas estão localizadas no mercado, competem com outras organizações, elas se relacionam com outros fornecedores, e nessa dinâmica existe uma interferência naquele indivíduo, nos grupos dentro das organizações, nas equipes, e nessa interferência, uma habilidade que a gente precisa conhecer e que faz parte do comportamento organizacional por exemplo, como funciona o sistema social, né? Então, essa interação entre organização e sociedade é uma das habilidades que Frederico precisa entender. Ou, senão, ele vai levar esse produto, esse serviço de consultoria de uma maneira muito mecânica, sem compreender o que aquela organização de fato precisa, como que aquelas pessoas lidam com a dinâmica do mercado em que elas atuam. Então, a compreensão sobre o sistema social uma das habilidades que ele precisa. Além disso, existem as disciplinas complementares que vão ajudar. Então, nós vamos ver na segunda parte desse módulo quais são essas disciplinas. A psicologia, a sociologia, quer dizer, tem outras áreas que vão nos ajudar dentro da própria administração a entender também essa dinâmica. E além do que é essencial nessa primeira definição, né? O estudo de indivíduos e equipes formadas por indivíduos. Então, lembrar que eles têm características que são individuais. Eu tenho individualmente características que são únicas e minhas, que eu vou levar para essa dinâmica organizacional. Uma segunda definição. O comportamento organizacional preocupa-se com a influência das pessoas e equipes sobre as organizações e vice-versa. Então, essa interação, a organização influencia o meu comportamento. Eu trabalho na Universidade Federal e tudo que existe em torno de estratégias, normas, metas da minha instituição, elas vão influenciar o meu comportamento para que eu possa alcançar os meus objetivos individuais. E ao contrário também. Eu, a partir do meu perfil, quanto eu estudo, qual é a história de vida que eu tenho, eu também vou influenciar os resultados da UFMS. Então, essa troca de influência também traz a necessidade, na definição do comportamento organizacional, de nós entendermos e termos habilidades relacionadas à motivação, liderança e trabalho em equipe. A motivação é um entendimento que o Frederico pode ter, nós todos devemos ter, relacionado ao que move cada um a realizar os seus objetivos. Os aspectos relacionados à liderança é o que leva, o que faz um líder conseguir influenciar uma pessoa a alcançar o seu objetivo. E o trabalho em equipe, com as suas características relacionadas a como que as pessoas
trabalham juntas, qual é a maneira ideal para isso acontecer, quais são as características desses trabalhos em equipe. Temos aí mais 2 definições também que podem nos ajudar a pensar no tipo de habilidade que a gente quer desenvolver. Então, para conceituar comportamento organizacional como uma disciplina que retrata a contínua interação entre as organizações e os seus ambientes externo e interno. Então, a gente falou de uma interação que tem a influência do ambiente externo na organização, a interação das pessoas também dentro da organização, e aqui, para completar essa ideia, a definição nos alerta para pensar que essa influência recíproca, ela vai decorrer em uma sequência de ações e reações, né? Então, aí que entram as características e as habilidades que a gente deve aprender relacionadas à comunicação, poder e conflito. Em termos de comunicação, já que nós agimos e reagimos a partir do que recebemos, quer dizer, uma influência da contínua entre o ambiente externo, uma crise. Nós passamos recentemente por uma pandemia global. Uma crise dessa proporção influenciou diretamente a vida do indivíduo, a vida, o trabalho em grupo, o formato e a estrutura das organizações. Então, a habilidade de comunicação foi essencial num momento como esse. As pessoas foram pegas de surpresa em relação a como se comportar diante de uma crise como essa. Pessoas tiveram reações do tipo crises de pânico e ansiedade, medo de adoecer e morrer, que superava a sua condição e capacidade até de realizar o seu próprio trabalho. Então, habilidades de comunicação, habilidades de gerenciamento de conflitos, os conflitos relacionados às reações que também podem, mesmo que não sejam reações em situações de crise como essa, de surpresa, né, surpreendentes, as pessoas podem reagir de maneira desfavorável a uma notícia, a uma remoção, a uma mudança organizacional. Então, gerenciar um conflito é algo que é necessário e vai ser benéfico para entender, gerenciar, explicar o comportamento organizacional. Além das questões relacionadas ao poder. Nós vamos estudar em liderança aspectos relacionados às características da liderança, como isso acontece. Mas existem também características relacionadas ao poder que vai ocorrer de maneira formal ou informal. Pessoas exercem poder sobre outras, porque elas são dotadas também de algumas características que permitem isso. Então, são habilidades que nós precisamos desenvolver a partir desse conhecimento. E na última definição, o comportamento organizacional constitui uma importante área de conhecimento para todos que necessitam lidar com organizações. Quer dizer, a gente, mesmo que você, saindo desse curso, não atue como um gestor, mesmo que você seja, por exemplo, vá criar a sua própria organização, né? Tá ali na definição, seja para criar novas organizações, empreender um novo negócio, seja você desempregado por um tempo ou trabalhando em um negócio digital que não tem uma interação com pessoas, eventualmente você vai se relacionar com alguma organização, como cliente, como usuário, um clube, os lugares de recreação que você frequenta, as organizações estão ao nosso redor, né? Então, essa área de conhecimento é importante para qualquer pessoa que vá lidar com organizações. Quanto mais você lida com elas, melhor que você conheça. Mas, eventualmente, a gente sempre está lidando com as organizações, não é mesmo? Às vezes, uma passagem que você comprou e teve erro, atualmente nós fazemos muitas compras online por internet, os sistemas dão problemas e a gente fica sem saber como explicar e ir atrás dos seus direitos em relação a como reverter um erro
que foi feito de maneira online. Então, lidar com as organizações, a área do comportamento organizacional é essencial para a gente entender todas essas nuances que estão em torno do comportamento humano. Então, continuando na definição, lidar com organizações, seja para criar, empreender, mudar as organizações já existentes. Então, mais uma vez, a questão da mudança organizacional é essencial a gente entender, trabalhar nas organizações, investir nelas, ou mais importante ainda, aí o papel de nós gestores, dirigi-las e transformá-las em centros de excelência. Vejam bem que aqui existe uma frase, uma parte muito importante nesse conceito que remete a uma organização como centro de excelência. Isso quer dizer que está trazendo a importância do comportamento organizacional e relacionando isso com excelência. Ou seja, existem pressupostos teóricos e estudos que nos indicam que sim, entender do comportamento humano nas organizações está associado com alcançar excelência na organização. E é isso que a gente espera que você aprenda nessa disciplina. Então, as habilidades relacionadas aí nessa área mais global da organização, que envolve a gestão de todos esses conjuntos aí de comportamentos individuais e de grupo, estão relacionados aos últimos temas que a gente vai estudar: cultura organizacional, mudança e desenvolvimento organizacional. Então, espero que você tenha tido o convencimento de que Frederico precisa de mais habilidades do que as técnicas para enfrentar ali o seu dia a dia e ser bem-sucedido no seu trabalho como consultor, certo? Então, se você quiser rever sua lista, pode dar uma pausa novamente e começar a explorar um pouco mais aí do que você espera dessa disciplina, colocando que habilidades você acha que nesse conjunto aí de afirmações são necessárias ou para o Frederico ou para você desenvolver ao longo da nossa disciplina. Vamos fechar, então, com essa definição, em que a gente também vai abordar um aspecto bastante importante relacionado ao comportamento organizacional. Parece ótimo tudo isso, essa notícia de que o comportamento humano observável, ele é importante para o sucesso das organizações. Mas a notícia não é ruim, mas é uma notícia desafiadora, é que não é tão simples a gente observar esse comportamento. Então, vocês podem ver nessa pirâmide uma divisão entre o que o autor chama de aspectos visíveis, que estão no topo, e invisíveis, que estão abaixo. Então, tem aspectos como a estratégia da organização. Você pode procurar na organização que você trabalha, por exemplo, se tem em algum lugar escrito qual é a missão da organização, você sabe? A visão de futuro? Geralmente as organizações investem em deixar isso claro para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Eu mesmo conheço a minha. Se você abrir o site da UFMS, você vai ver. Existe lá esclarecido, compartilhado com a sociedade, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão de futuro. Então, esses são aspectos importantes para a gente conhecer e conseguir explicar, gerenciar o comportamento organizacional, mas esse é um aspecto perceptível, relativamente fácil de ser observado. Objetivos da organização, suas políticas e procedimentos. Procedimentos nem sempre a gente tem desenhado, mas organizações muito grandes têm. Os procedimentos desenhados em fluxos, eles precisam ser auditados pela qualidade para ver se correm conforme foi desenhado, melhoria contínua. As autoridades formais, a questão do poder formal que eu mencionei. Então, se existe um organograma na empresa, vai lá dizer quem é o diretor, quem se reporta àquele diretor, o gerente, a sua equipe, quais são as gerências. Isso é uma forma da gente perceber qual é a autoridade formal dentro da empresa, da organização. Cadeia de comando, que foi essa relação que eu mencionei também, quem se reporta a quem. A tecnologia é visível, né?
A gente tem equipamento para fazer uma gravação de EAD à distância, que, como a gente está fazendo. Então, existe o estúdio, a câmera, o computador. Então, existem esses aspectos que são visíveis, certo? Mas existem os aspectos no campo de comportamento organizacional que são menos perceptíveis. E é aí que a gente precisa entender, e outras disciplinas nos ajudam a entender algo mais a respeito do comportamento humano. E vem esses aspectos que são elementares no comportamento organizacional. As nossas percepções. Como é que a gente observa a percepção de um funcionário a respeito de uma mudança de norma? Depende do estilo pessoal, talvez, né? Nem todos vão ser coléricos, que é um termo que a gente usa para dizer quem coloca para fora o que está sentindo. Nem todos vão ser passivos e compreensivos, o que leva também a outros aspectos invisíveis, que são as atitudes. A atitude ética, por exemplo, você não é facilmente perceptível. Não necessariamente o indivíduo que não tem uma tendência a ter um comportamento ético, ele vai demonstrar em atitudes perceptíveis o tempo todo. Normas grupais, os grupos se formam, tem o grupo do cafezinho, o grupo que ainda existem, né, muitos fumantes que saem para fumar depois do almoço, para comer junto, para o happy hour. Então, existem grupos informais dentro das organizações que têm também suas normas, um conjunto de comportamentos que também não são tão perceptíveis para a organização. As interações informais, relacionamentos que vão se fortalecendo mais do que com outros, às vezes até de amizade, além de conflitos também, coisas boas e coisas ruins. Então, existem aspectos no comportamento da organização que são invisíveis. E aí tem essa definição mais completa, que é a que a gente vai ficar para a nossa disciplina. O comportamento organizacional é o campo de estudo que abrange a dinâmica das organizações visualizadas como um todo. Então, esse triângulo, essa pirâmide, ela está representando a organização como um todo, que estão envolvidas no ambiente dinâmico e mutável, como já falamos numa definição anterior, internamente constituídas de pessoas, grupos, equipes e unidades táticas. Então, departamentos, coordenações são unidades táticas que vão dar execução às estratégias, que buscam alcançar os objetivos estratégicos, táticos e operacionais de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, a organização ela está continuamente acontecendo e de forma esperada por todos, de maneira crescente, rumo a uma prosperidade que tenha longevidade, sustentabilidade no sentido de ser duradoura as suas vantagens competitivas, a sua lucratividade. E no sentido de garantir competitividade e sustentabilidade para atender às expectativas dos seus stakeholders. Então, esse final aqui da definição, nós vamos explorar mais também um pouco adiante no nosso curso, e cada um desses aspectos nós vamos desdobrar para entender essa definição como um todo. E para entender logo inicialmente, nós falamos muito de organização, o comportamento está dentro da organização, num conjunto circundado onde operam recursos, pessoas, estrutura, tecnologia, existe o acontecimento do comportamento humano e que tem também essa interferência e essa relação com o ambiente interno. Então, esse conceito de organização é muito importante para a gente lembrar, né? Isso que
eu acabei de ilustrar e que está ilustrado com círculos lilás e roxo. Um conjunto, a organização é um conjunto de pessoas, né? Então está aí num círculo aumentado para dar essa ênfase às pessoas que atuam numa criteriosa divisão de trabalho. Então, as pessoas dentro de uma organização, elas não entram e falam, agora faz o que você quiser aí, que a gente precisa trabalhar. Não, as pessoas, elas entram e elas têm tarefas designadas para serem cumpridas, elas têm atribuições, elas têm um cargo para ser desempenhado. Então, existe uma divisão de trabalho dentro de uma organização para essas pessoas. E isso é dado para que seja alcançado um propósito comum a todos, que é o propósito da organização. As organizações são instrumentos sociais. Por quê? Porque ela é operada por pessoas. Então, existe uma sociedade, uma convivência de pessoas, um conjunto de comportamento de pessoas dentro da organização. E que funciona por meio dos quais esses instrumentos, muitas pessoas combinam seus esforços, trabalham juntas para atingir propósitos que, de forma isolada, elas jamais poderiam fazer. Então, esse conceito de organização é um conceito que explora a importância da gente pensar que a organização não é formada somente de recursos tangíveis, somente de equipamento, capital, prédio, instalações, e vamos começar o negócio. Quem vai fazer operar a organização são as pessoas. Então, esse é um conceito importante para a gente reforçar a importância também de estudar o comportamento organizacional. No livro, vocês viram também essa figura que ilustra o conceito de organização para reforçar esse entendimento. Então, na primeira coluna, vocês podem ver, acompanhando, na verdade, na primeira linha. Organizações são o que elas são. Em primeiro lugar, elas têm pessoas. E essas pessoas têm um comportamento, o comportamento humano, individual, característico, que traz com ela a sua história de vida, as suas experiências, o seu conhecimento, as suas habilidades, atitudes que são únicas e formam um modelo mental único. E o que essas pessoas fazem? Elas satisfazem as suas necessidades dentro da organização, por exemplo, receber o seu salário, que é um dinheiro que ela precisa para sobreviver, cumprir e realizar os propósitos da sua carreira. Nós vamos ver no segundo módulo em mais detalhes sobre isso. Elas desenvolvem grupos. Então, nós somos, por natureza humana, inclinados a conviver em sociedade. Então, formamos grupos, criam ação organizada, reconhecemos a complementariedade nas nossas características e nos organizamos para alcançar resultados, motivam pessoas. Então, existe essa dinâmica de encorajamento mútuo, desenvolvem atitudes. Então, na relação humana, a gente vai também fazendo esse desenvolvimento. Isso é até parte de pesquisa atual, dizendo que, inicialmente, todo mundo celebrou muito os ganhos, né, as partes benéficas da pandemia, como os ganhos do trabalho online, do trabalho home office, que realmente foram muitos. Mas agora já estão revendo os danos de quem seguiu nessa tendência do trabalho estritamente no escritório em casa, né, um trabalho remoto, que começa a perder esse tipo de característica essencial ao ser humano, que é essa relação próxima, presencial com outras pessoas. E também elas levam para a organização contribuições. Aí, na segunda linha, nós vemos as organizações, o que elas são? São organizadas. Elas têm uma estrutura organizacional. Então, tem departamento, tem área, tem dependência hierárquica, existe uma estrutura. E o que elas fazem? Elas nascem, existe um ciclo de vida na organização. Ela nasce, ela cresce, ela se altera,
ela combina, ela divide. Os termos na estratégia que podem dar exemplo disso são as fusões, aquisições, spin-offs, são estratégias de crescimento e de expansão ou de redução que as organizações adotam, e essa estrutura vai sendo modificada. E as organizações, então, no final, elas, na última linha, elas são, o que elas são? Elas têm pessoas exercendo alguma atividade. Então, elas têm processos organizacionais. Esses processos, eles vão produzir os produtos ou serviços, são entradas de recursos que são processadas e vão se resultar em produtos e serviços que contribuem para o bem da sociedade, comunicam, tomam decisões. Então, essas pessoas exercendo atividades através desses processos fazem isso. Esse conjunto é a organização de comportamento humano, de estrutura organizacional e de processos organizacionais. Então, em cada uma dessas nuances do conceito de organizações, nós conseguimos perceber, e eu espero que vocês reflitam sobre isso, o conceito em como o comportamento organizacional vai ajudar você a compreender essa dinâmica do que a organização, de como a organização é formada. Então, nessa última parte, para nosso encontro, nossa aula de hoje, eu deixo aqui a questão da relação que foi mencionada no conceito de comportamento organizacional na última parte, né? Que a organização, o objetivo dela vai impactar e ser impactado por outros atores, que são chamados os stakeholders. Então, stakeholders é aquele indivíduo ou grupo de indivíduos que é impactado por uma organização, pelo objetivo de uma organização, ou que impacta o objetivo dessa organização. Por exemplo, falando ainda da UFMS, que é onde eu trabalho. O que seriam os stakeholders? Um grupo muito importante que é impactado pelo objetivo da UFMS de ensinar são os estudantes. Então, o estudante, o grupo de estudantes é um grupo de stakeholders impactado. O governo federal é um dos atores, dos stakeholders, porque é o principal que dá o recurso e a estrutura para que aconteçam as universidades federais. E vários outros grupos a gente pode pensar, né, de parcerias, fomento de pesquisa, empresas, fornecedores, mas aqui nessa figura a gente está ilustrando o grupo de stakeholders que é o colaborador, porque existe, além da responsabilidade que a organização tem para com a sociedade, existe a responsabilidade nessa relação da organização com seus colaboradores, com as pessoas que vão fazer acontecer o trabalho na organização. Então, na primeira parte da figura, nós temos o que as organizações esperam das pessoas. Existe um conjunto aí de expectativas, né? Produtividade, foco no cliente, foco em meta, talento, ética, responsabilidade. Inclusive, quando a gente vê os valores organizacionais, é uma expressão muito forte do que a organização espera das pessoas que trabalham nela. Por outro lado, existe a expectativa das pessoas. Então, o que eu espero de uma organização que eu trabalho? E aí começa a ser um pouco mais invisível essa expectativa, como nós vimos naquele conceito, né? Nós temos, assim, às vezes a expectativa de um pode ser diferente da outra. Um excelente lugar para trabalhar pode até ser uma expectativa universal, mas pode ser que nem todos priorizem essa condição. Mas participação nas decisões, liberdade, autonomia, qualidade de vida no trabalho, o conjunto de expectativas é um conjunto que vai marcar a necessidade da gente olhar tanto a relação
entre a interna da organização com as suas pessoas, quanto a relação que esse conjunto tem com a sociedade, ou seja, dar resposta às expectativas de outros atores que se relacionam com a organização. Então, a gente vai pensar, assim, ao longo da nossa disciplina também muito nessa relação, essa dinâmica que existe nas relações ambiente externo, com a organização e no ambiente interno, aí que nós vamos compartimentar ao longo da nossa disciplina, como vocês viram, o indivíduo, o grupo e a organização, o que a gente vai aprender para lidar com esses relacionamentos. Então, para essa parte de hoje, nós ficamos por aqui, mas eu vou esperar você para concluir a parte 2 desse módulo inicial, introdutório, e para lembrar aí, nós vamos falar um pouco desses modelos. Será que existe um modelo que desenha tudo isso para a gente consegue enxergar essas partes que foram mencionadas agora? Para isso, você vai ler o capítulo 2 do livro do Wagner e Hollenbeck para se preparar. Então, antes de assistir a próxima videoaula, prepare-se com essa leitura sobre as origens da administração, e para complementar, dê uma estudada também no capítulo 1 do livro do Robbins e Judge. Esses autores vão falar sobre outras disciplinas, então, essa leitura complementar vai nos ajudar no próximo módulo a você entender como é que a gente consegue tratar de todos esses aspectos dentro da área de administração, com a ajuda de outras áreas e disciplinas também. Aqui no final tem as referências do que a gente usou nessa aula de hoje, e eu fico por aqui. Muito obrigada e até a próxima.